Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa aula. Eu iniciei a gravação. Quero informar vocês que as nossas aulas, a partir de agora, vão ser gravadas e disponibilizadas no meu canal do YouTube. Daqui a pouco eu envio para vocês o link do meu canal, tá? Vocês aproveitam, se inscrevam, que quando tiver vídeo novo, vocês já recebem a notificação da postagem do vídeo, tá bom? Ganhar pelo menos, mas se eu ganhar um inscrito, cada aluno um inscrito, eu vou ter uns 400 inscritos aí, né? Entrar nesse ramo de youtuber, quem sabe, vai que, né? Vai que também vai facilitar, às vezes, quando vocês quiserem assistir novamente a aula, ficou alguma dúvida sobre o assunto, daí vocês entram assistem as videoaulas lá disponíveis no meu canal. Facilita tanto a minha vida quanto a vida de vocês. Não é, Tainá? A gente tem que inovar, acompanhar aí as mudanças da tecnologia. Então, deixa eu clicar aqui em apresentação, tela inteira, tá? Compartilhado. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. Já são 14 horas e 29 minutos. Nós iniciamos um pouquinho antes, a gente tem esse período de tolerância para aguardar os demais colegas chegarem. Vocês estão conseguindo visualizar esse slide, pessoal? Confirme comigo, sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. É porque agora eu estou utilizando só a janela do slide, tá? E aí qualquer coisa vocês me avisam, aí, ligam o áudio e me avisam. Eu não estou não estou visualizando nesse momento o chat. Se vocês quiserem participar, fazer alguma pergunta, liga o áudio e faz a pergunta. E chegando mais aluno, aí fica... Toda vez que for chegando mais alunos, tem que estar aceitando, né? Eu tenho que voltar, mas esse vai ser o último. Já tivemos aí 10 minutos já de tolerância. Vamos lá. Ontem nós iniciamos com o estudo sobre o modernismo. O nosso primeiro conteúdo do segundo período, tá? Quem tem o livro pode fazer os acompanhamentos do capítulo 2 do livro didático de vocês de língua portuguesa, na página 38, tá bom? Esse slide eu vou disponibilizar para estudo também no Google Sala de Aula, tá? Então, vocês vão ter tanto o livro didático para estudo, quanto o slide que eu vou disponibilizar lá no Classroom. A transformação permanente do tabu em totem. Tá? Isso aqui é um verso aí do modernismo, que daqui a pouco a gente vai entender. Olha, o modernismo ele é dividido em fases. Existem 3 grandes fases do modernismo. A primeira fase, ela aconteceu de 1922 a 1930. O modernismo... Vou ficar aqui em ocultar. O modernismo representou um rompimento de artistas intelectuais com a arte acadêmica e o tradicionalismo cultural no Brasil. O período de 1922 e 1930 é o mais radical do movimento modernista, juntamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas as estruturas do passado.
Daí o caráter anárquico dessa primeira fase e seu forte sentimento destruidor, assim definido por Mário de Andrade. Tá? Mário de Andrade foi um dos grandes autores e escritores do modernismo brasileiro. Como nós estudamos um pouco ontem, que o modernismo ele foi um movimento não só literário, tá? Ele é um movimento não só literário, mas também ele é um movimento das artes, da música, tá? Movimento da dança também. Então, o modernismo foi um momento que ele consegue abranger todas as áreas da cultura. Nós também discutimos que o marco do modernismo foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Tá? Exatamente por isso que é conhecida como Semana de 22, em alusão ao ano dessa semana. Participaram desse movimento, além dos autores, não é, dos escritores, mas participaram também grandes artistas como Anita Malfatti, de Cavalcante, artistas das artes plásticas. Participaram também, não é, artistas da música, como o Heitor Villa-Lobos, tá? E o Victor Brechet, que é um dos representantes das esculturas. Então, foi uma reunião de vários artistas e autores, tá bom? O que o slide está dizendo aqui, que esse movimento, a primeira fase, ela é uma fase mais radical, não é? Mais desafiadora, mais anárquica. O que é anárquico? O que é anarquia? Anarquia é um sentimento da desordem, é um sentimento de contrapor a ordem vigente. Havia uma ordem vigente, havia um padrão vigente para a literatura. Tá? Na literatura havia um padrão. Daqui a pouco a gente vai ver esse padrão acadêmico, esse padrão que era vigente. Os autores, como Mário de Andrade, como Oswald de Andrade, eles romperam com esse padrão. Bom, romperam com esse padrão vigente. Daí, a primeira fase é conhecida como a fase mais radical. Tá certo? Vamos avançar. Tá? A primeira fase também é conhecida como fase heróica. Tá? Ela é marcada pelo radicalismo, pela releitura e ruptura com o passado brasileiro. Quais são os principais autores da primeira fase do modernismo? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Então, esses três autores são os principais autores do modernismo brasileiro na primeira fase. Há também, gente, a segunda fase. A segunda fase, ela ocorreu de 1930 a 1945. A segunda fase, ela é a consolidação das ideias da Semana de Arte Moderna. Prosa regionalista, amadurecimento da poesia brasileira. Vocês lembram que o início do século XX, ele é marcado pelo desejo de ruptura com os padrões europeus, pelo desejo de uma literatura mais com a cara do Brasil, com temas voltados para a cultura brasileira, com temas voltados para o indígena, para a fauna, para a flora. Se você for observar as pinturas, as telas, até as obras, a maioria das obras de arte, elas são voltadas para esse regionalismo. O que é o regionalismo? É uma característica do modernismo que busca trabalhar as questões regionais. Então, romper com esse padrão europeu, romper com os ismos da Europa. Quais eram os ismos? Os movimentos das vanguardas, né? O simbolismo, o romantismo, o realismo, o surrealismo, o impressionismo, esses ismos que
eram vigentes na Europa. Então, o objetivo do modernismo, de ser, daí o nome moderno, exatamente de inovar, romper com o padrão estabelecido. Quais foram os principais autores, gente, da segunda fase? Graciliano Ramos. Falando em Graciliano Ramos, alguém aqui conhece o livro Vidas Secas? Alguém aqui já leu esse livro, Vidas Secas? Alguém? Tá todo Não, mundo aí professor. caladinho. Não conheço, não. Só se for os outros aí. Ninguém aqui leu, gente, Vidas Secas. Eu recomendo a leitura, tá? Do início. Recomendo a leitura. É um livro maravilhoso. É um livro clássico da literatura brasileira. Bom, e ele é um livro que ele conta um pouco da nossa história. Ele conta um pouco da nossa realidade. Deixa eu fazer uma sinopse aqui do livro. O livro Vida Seca de Graciliano Ramos, ele gira em torno, é um romance que gira em torno de Fabiano, a sua esposa, seus filhos e a cachorrinha baleia. Fabiano é um sertanejo, não é? Um trabalhador rural que, fugindo da fome, da seca do sertão brasileiro, ele busca sobreviver em outras terras. E essa jornada de Fabiano e sua família é algo comovente, é algo marcante, tá? Porque o autor, ele trabalha com essas questões, aborda essas questões da extrema pobreza, da miséria, que era típica do início do século XX no Nordeste do Brasil. Se hoje ainda existem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, vocês imaginam aí no início do século XX como era, né? Fome, seca, total abandono por parte das autoridades. Então, gente, o livro ele é muito emocionante, né? Muito emocionante. Então, leiam Vidas Secas, Graciliano Ramos. Mas também tem Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Mário Quintana, Manuel de Barros. Olha, isso aqui foi citado ontem pela, acho que foi a Tainá, falou do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge Lima. O Drummond, Tainá, ele pega um pouco do modernismo, mas também ele possui características do da arte, aliás, da literatura contemporânea, tá? Ele pega aqui um pouco de cada. E o pós-modernismo? O pós-modernismo ele ocorre a partir de 1945. É uma intensa pesquisa estética, uma fragmentação da narrativa e experimentação. Principais autores: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, que é a autora aí né, que a colega citou ontem, e João Cabral de Melo Neto. Bom, um texto histórico. Eu vou pegar aqui um copo com água, gente, já que eu volto. Um minutinho. Dá uma pausa para a gente tomar até uma água aqui rapidinho.
Voltei, gente. Vamos lá? Todo mundo voltou aí? Minha voz só funciona à base de água, muita água. Então, contexto histórico. Alguém gostaria de ler para a gente esse slide? Vamos lá, e vocês estão sendo avaliados o tempo todo, tá? Na participação, no envolvimento nas aulas, o tempo todo vocês estão sendo avaliados. Alguém? Tainá, você poderia ler para a gente, Tainá? Posso sim, professor. Leia aí, por favor. Minha voz tá muito baixa? Não está ótimo. Tá. No Brasil, 1922 é um ano cheio de fatos importantes. Comemora-se o centenário da independência, realiza-se a Semana da Arte Moderna, é criado o Partido Comunista, ocorre a primeira revolta tenista, aparece a revista Clason, eu acho que é isso. Uhum. Oswaldo de Andrade publica Os Condenados, Mário de Andrade publica com capa de Di Cavalcante Pauliceia Desvairada, o país moderniza-se. São Paulo já tem cerca de 600 mil habitantes. O Rio tem o dobro. A imigração e a industrialização fazem crescer cidades. As cidades mudam os antigos hábitos. Tá. Essa imigração de onde? Exatamente aquilo que nós estávamos falando, né? O século XX foi marcado pelo êxodo rural. O que era o êxodo rural? Era a saída das pessoas, principalmente do Nordeste, saíam em direção a Rio e São Paulo buscando sobrevivência, né? Buscando outros horizontes, tá? Consequentemente, essas cidades elas começaram a aumentar os seus habitantes de uma maneira exponencial. Interessante aqui que vocês observarem, na época São Paulo tinha bem menos habitantes, Rio tinha o dobro de habitantes de São Paulo, né? São Paulo hoje tem mais de, me parece que o último censo, 12 milhões de habitantes. Então, é um número assustador. Mas o que que isso implica em relação à Semana de Arte Moderna? Ou quais são as implicações disso para o modernismo? É o contexto histórico, gente. As cidades, à medida que elas foram tendo a chegada de novas pessoas, novas culturas, as pessoas vão se reunindo em torno da cidade, inicia um desejo por entretenimento, não é? Por música, por arte, por teatro, não é? Por livros, a necessidade de ler, né? Então, daí que foi surgindo a, esses anseios, os artistas foram acompanhando os anseios da sociedade. Um autor, um escritor, tá, ele não pode escrever algo que não é um anseio, algo que foge da realidade, vamos dizer assim, foge da realidade da sociedade. Ele pode até se arriscar, né? Mas de repente você vai fazer uma obra que não tem nada a ver, você não vai vender livros, né? Então você tem que estar acompanhando o tempo todo quais são as demandas da sociedade. Imagine que eu vou fazer um livro sobre como utilizar uma máquina de datilografia. Vocês são mais jovens, vocês não acompanharam ainda a máquina de datilografia. Vocês já são mais jovens, já são da era do PC, do notebook, né? Mas eu ainda vivi essa época de datilografia, inclusive fiz um curso. Hoje é obsoleto? Ninguém usa mais uma máquina de datilografia, não é? Você não vê mais os escritórios, ao não ser como objeto de decoração, né? Alguém pode achar aí vintage, né? Moderno, aliás, decorativo, enfim. Mas não é mais necessário. Então, a Semana de Arte Moderna ela surge
de acordo com o contexto histórico daquele momento, tá? As ansiedades do povo naquele momento de 1922. Vamos avançar. A influência dos ismos europeus é amorosamente roubada, só como recurso para enxergar o Brasil, sem o piscinês acadêmico, e nessa descoberta produziu uma visão tão autenticamente crítica e nacional, que modificaria por completo a ótica de importação. Por isso que o modernismo brasileiro na literatura, ele foi um movimento muito, mas muito importante, porque ele é precursor, porque ele inicia a literatura brasileira com características próprias. A partir daí, a literatura contemporânea foi apenas seguindo essas ideias, esses ideais, tá? Mas o modernismo, ele é muito importante, ele é um marco na literatura brasileira exatamente por isso, porque foi um rompimento com os ismos europeus, foi um rompimento com o padrão acadêmico europeu, tá? Foi aceito inicialmente pela crítica no Brasil, não foi aceito. Os autores foram duramente criticados pela crítica do momento, tá? Diziam que eles não sabiam de nada, diziam que eles eram loucos, diziam que eles estavam apenas querendo se aparecer, etc. e tal. Quais características do modernismo? Rompimento com o passadismo e o academicismo, tá? Nós já falamos um pouco sobre esse rompimento, tá bom? Esse rompimento com o passadismo e o academicismo. Professor, mas quais são as diferenças do passadismo e do academicismo? O passadismo, gente, ele é a ideia, a doutrina de viver do passado histórico, tá? De viver dos ideais históricos e literários do passado. E o academicismo foi um movimento literário que buscava ditar como regras, tá? Ditar como regras para algumas produções. Por exemplo, se a regra do academicismo era dizer, olha, um soneto tem que ter 4 estrofes, tá? Ah, essa poesia tem que ter essa quantidade aqui de estrofes. Então, o artista ele estava preso a essa condição, tá bom? O que eles chamam de métrica, a essa ideia, bom? A partir do modernismo, os poemas, eles foram, a poesia, as próprias obras literárias foram rompendo com isso aqui, tá? Ruptura com a gramática normativa, especialmente com a sintaxe. Daqui a pouco nós vamos ver alguns poemas de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que tiram um pouco desse gesso, dessa prisão com a gramática, não é? Eles trabalham o regionalismo nos seus poemas, né? E também em relação à sintaxe, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Livre de associação de ideias, liberdade formal, né, versus livres e brancos, coloquialismo, tá? O que é o coloquialismo? Alguém sabe? Pode responder para a gente? Não vale pesquisar no YouTube ou no Google. Professor, seria a língua usada no dia a dia? Isso, a linguagem coloquial, tá? A linguagem utilizada no dia a dia, tá bom? E além disso, a maneira informal, como nós falamos com os nossos familiares,
Da forma que nós falamos, muitas vezes não está de acordo com a gramática vigente, né? Mas no modernismo, alguns autores utilizaram o coloquialismo. A incorporação e valorização de temas prosaicos ligados ao cotidiano, às coisas comuns. Postura crítica perante os valores sociais vigentes ditados, em especial pela burguesia. E essa postura crítica em relação aos valores sociais? A burguesia, a elite, os ricos, eles que ditavam as regras do que era literatura e o que não era. Tá? Eles ditavam as regras do que era obra de arte e do que não era. Tá? Então, no modernismo, houve essa postura crítica em relação a esses valores. Bom, o próprio teatro modernizou-se bastante a partir do modernismo. As artes plásticas modernizou-se bastante, porque foi uma crítica em relação a isso. É exatamente por isso que a burguesia não aceita o modernismo aqui no início. A burguesia ela foi completamente afetada com o modernismo, né? Humor como recurso crítico, isso também é uma característica do modernismo, esse humor. Ironia, poema, piada e paródia, tá? São características do modernismo. O nacionalismo crítico, observem que não é aquele nacionalismo do romantismo, que era aquele nacionalismo cego. É o meu país, a minha nação, tá? Eu morro pelo meu país. Não. Aqui é um nacionalismo crítico, de criticar, de questionar. É meu país, sim. Mas o que é que meu país tem feito por mim? O que as autoridades têm proporcionado para que nós possamos ter uma vida melhor? Será que a corrupção não está atrapalhando o crescimento do nosso país? O que é que as autoridades têm feito em prol de minimizar a miséria e o caos, não é, nas grandes cidades? Então, é um nacionalismo mais crítico. Fragmentação e flashes cinematográficos também foi uma característica. Olha, nós temos aqui um poema chamado O Capoeira, de Oswald de Andrade. Eu já disse, é um dos grandes autores do modernismo brasileiro. Quer apanhar soldado? É porque nós não temos o sotaquinho do que puxa o R, né? Soldado. Seria mais ou menos assim. Quer apanhar soldado? Esse primeiro verso aqui, ele está de acordo com a regra gramatical? Sim ou não? Em pessoas, Não. não. Esse quer aqui está errado, ó, com acento, não é assim. Apanhar também está errado. E o soldado, não é? Deveria ser soldado. Mas o que foi que Oswald fez? Oswald usou o coloquialismo, a linguagem formal, da forma que algumas pessoas, principalmente do interior, não é? Um sotaque mais caipira, né? Um sotaque mais do interior, falavam, ele colocou aqui no seu poema, tá bom? O que quer apanhar pernas e cabeças na calçada, tá bom? Então, vocês observam características aqui próprias do modernismo, o coloquialismo e a ruptura com a gramática e com a sintaxe. Síntese poema pílula. Olha só, o texto 2, chamado Amor, Humor, Oswald de Andrade.
que é uma característica da síntese poema-pílula. Busca de uma linguagem brasileira, uma outra grande característica do modernismo. Essa busca por essa linguagem que tivesse mesmo a cara do Brasil. Urbanismo, não é? Nós já estudamos que o próprio contexto histórico favorecia a essa característica do urbanismo, que as pessoas estavam o tempo todo saindo da zona rural para ir para as cidades, os grandes centros. Revisão crítica de nosso passado histórico-cultural. Então, aqui nós encerramos as características do modernismo, tá bom? Agora vamos estudar aqui rapidamente, porque eu encerro hoje esse conteúdo de modernismo. Próxima aula, nós já teremos outro conteúdo, tá? É sobre os principais autores. Olha só, primeiro, Mário de Andrade, de 1893 a 1945. Olha a fotinha dele aí, ó. Vocês já tinham visto o Mário de Andrade? Não? Parece que não. Não, né? E a fotinha dele, tá? Do Mário. Não é o Mário Bros. É só lembrar do Mário Bros, ó, olha aí. Se lembrar dos autores do modernismo, lembra do Mário Bros. Aí você associa com Mário de Andrade. Um dos organizadores do modernismo e da SAM. O que é essa SAM? Semana de Arte Moderna. Foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação. Começou escrevendo críticas de arte e poesia, ainda parnasiana, com o pseudônimo de Mário Sobral. Rompeu com o parnasianismo, o que era o parnasianismo? Era um movimento literário da época. E o passado com a Pauliceia Desvairada e a Semana, da qual participou ativamente. Mário também, ele injetou em tudo que fez com um senso de problemático, brasileirismo, daí sua investida no folclore. De jeito simples, sua coloquialidade desarticulou o espírito nacional de uma montanha de preconceitos arcaicos. Lutou sempre por uma literatura brasileira e com temas brasileiros. Quais eram esses temas brasileiros preferenciais de Mário de Andrade? A cultura indígena, a fauna e a flora brasileira. Seu primeiro romance é Amar, verbo intransitivo, que penetra na estrutura familiar da burguesia paulistana, sua moral e seus preconceitos. Aborda, ao mesmo tempo, os sonhos e a adaptação dos imigrantes na agitada Pauliceia. Tá? Então, uma outra sugestão de leitura, Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade, que trata sobre como era as famílias da burguesia paulistana, não é? O seu preconceito e a sua adaptação com os imigrantes. Pessoal, isso hoje ainda acontece. Alguns membros da burguesia e da elite brasileira, eles tratam os imigrantes, os nordestinos, não é? As pessoas mais simples e mais pobres, de uma maneira indiferente, de uma maneira preconceituosa. Isso ainda acontece, sim ou não? Eu quero ouvir vocês. Sim. De que forma? Como é, professor? Ainda existe, por parte da burguesia, por parte da elite, um tratamento diferenciado com as pessoas menos favorecidas financeiramente?
Parece que vocês não entenderam a pergunta. Ninguém quer responder. Sim, pessoal, ainda existe. Ainda existe. Não é? Os nordestinos ainda enfrentam preconceitos, não é? Que é o chamado da xenofobia. Tá? O que é a xenofobia? É o preconceito, é a crítica de alguém ou de algo só por conta da região que ele veio, do local que ele veio. Isso ainda existe. Então, essa cultura lá do início do século XX ainda, infelizmente, ainda existe no Brasil, em pleno século XXI. Olha, Mário de Andrade também tem uma obra chamada Macunaíma. Macunaíma era um herói sem nenhum caráter. Ele cria um anti-herói com um perfil indolente, brigão, covarde, sincero, mentiroso, trabalhador, preguiçoso, malandro, multifacetado, inspirando-se no folclore indígena da Amazônia, mesclando a lendas e tradição das mais variadas regiões do Brasil. Ele constrói-se um herói que encarna o homem latino-americano. Macunaíma é uma figura totalmente fora dos esquemas tradicionais da prosa de ficção, uma aglutinação de alguns possíveis tipos brasileiros. Gente, esse livro também é maravilhoso, o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Eu acho que eu ensinei vocês ontem baixarem esses livros pelo site Domínio Público. Ó, vai no site Domínio Público, tá? Aqui, ó, tem várias obras. Machado de Assis tem as suas obras completas, tá? Poesia de Fernando Pessoa, literatura. Dá para ver, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, né? Olha, publicação. Então, esse site é bem interessante, tá? Domínio público. Escolha uma opção, texto, categoria literatura, literatura mesmo. Autor, e você digita aqui o autor. Mário Andrade. Tem o título. Se você souber o título, já pesquisa logo. Macunaíma. Pesquisa. Tá? Aí aqui vai aparecer para você. Isso aqui não apareceu nada aqui, não. Deixa eu tirar o Macunaíma. Pesquisação. Vamos lá. Digite Macunaíma no Google, né? Que é mais fácil. Macunaíma, Mário de Andrade. Domínio público. Tá? Clique em baixar. Vai pedir para vocês cadastrarem algum e-mail, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem. Olha só, ele na Amazon tá R$ 22. Tem esse aqui, tem um e-book ó, de R$ 1,99. Para quem gosta de ler no computador ou no celular, muito bom também.
Macunaíma, de Mário de Andrade, tá? Esse livro, ele é um clássico da literatura, inclusive eu tenho ele na minha biblioteca. Bom, quando nós voltarmos presencial, eu vou levar para vocês darem uma olhada. Eu tenho ele disponível na minha biblioteca, Macunaíma. Professor, do que trata essa história de Macunaíma? O livro, ele trata sobre um personagem e ele é tido como herói, mas um anti-herói. Por quê? Porque ele não tem caráter, ele é egoísta, ele é mentiroso, tá? Ele não tem aquele perfil de um herói, tá bom? Ele não tem o perfil de herói. Então, o Macunaíma ele é tido como o primeiro anti-herói brasileiro. Esse anti-herói, ele faz alusão ao brasileiro, né? Ele faz alusão, faz referência ao que é o brasileiro. Isso aqui é uma crítica de Mário de Andrade aos brasileiros, tá? Esse jeitinho brasileiro, quando nós falamos, o brasileiro tem um jeitinho de quê? Um jeitinho de ser mentiroso, ser enrolado, brigão, preguiçoso. Não é todo mundo, tá, gente? Mas é nosso, tá entranhado na nossa história, tá bom? Vamos avançar, deixa eu avançar para Mário, o Oswald. Por último, nós temos Oswald de Andrade. Tá? Oswald de Andrade, que foi um grande autor do período do modernismo. Ele foi poeta, romancista, ensaísta, teatrólogo, figura de muito destaque no modernismo brasileiro. Ele trouxe sua viagem à Europa ao futurismo. Era amigo de Mário de Andrade e era seu oposto. Ele era milionário, extrovertido, mulherengo, casou-se 5 vezes e teve uma esposa famosíssima, a Tarsila do Amaral. Alguém aqui lembra da Tarsila do Amaral? Não já lembrar. Tarsila do Amaral é a autora dessa obra. É a obra brasileira mais valorizada da atualidade. O Abaporu. Abaporu. A Cuca e o Carnaval, não foi minha nota. Oi? Não entendi. Sim, as obras, né? Você está falando de outras obras da Tarsila. Muito bem. A Cuca também foi uma das obras de Tarsila. Quem foi que falou? Deixa eu ver aí. Sumiu. Tá, gente. Então vamos lá. Nós vamos encerrar essa primeira parte. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão aproveitar esse próximo horário, esse segundo horário, para fazerem a atividade da página. Anotem aí, vou até escrever no chat. Atividade das páginas 39, 43, 44. Ainda tem da página 50, que é para a gente fechar com o modernismo, tá? Atividades das páginas 39,
43, 44 e 50. Essa... Professor, Oi. tem como se eu mandar a foto do livro lá no grupo? Eu vou mandar no teu PV, viu? Tá bom. Tu só me cobra lá no meu PV, que aí eu te mando rapidinho. Então, professor, coloca no grupo mesmo? Você também não tem um livro? Não, eu não tô sem, eu tô sem o livro. Gente, mas... Alguém tem um PDF desse livro? Eu acho que nem tem, né? Acho que não tem não, professor. Eu vou pedir pra alguém aqui, então. A Tainá está falando, professor, sobre a máquina de datilografia. Tem um poeta português no Instagram que utiliza ela para fazer seus belíssimos poemas e livros. Para quem tiver curiosidade de conhecer o trabalho dele, é o chamado Pedro Henrique Vicente. Legal. Deve ser bem chique mesmo, Tainá, né? Bem manual. Tem vários escritores e autores que ainda utilizam a máquina de datilografia mesmo. Só que aí, infelizmente, na hora de para ir para a impressão em massa dos livros, os que chegam de fato nas nossas mãos, tem que ser mesmo digitado, né? Tá, gente. Então, essa atividade, ela é uma das atividades da semana, tá bom? Ela é uma Pode das falar de novo as atividades da páginas, semana. professor? Oi? Tu pode falar as páginas de novo aí? Tá aí no chat. Página 39, 43, 44 e 50. Próxima aula, o que nós vamos fazer próxima aula? Vocês vão responder essa atividade, tá? E aí vocês vão, eu vou perguntar aqui e vocês vão responder, tá bom? Já vai ser uma atividade avaliativa, tá? Toda semana nós vamos ter uma atividadezinha avaliativa, que é para estimular a participação de vocês, que vocês estão participando pouco. Então, próxima semana vocês já tenham em mãos o caderno. Nós temos os dois primeiros horários. Quinta-feira. Próxima semana não, essa semana, quinta-feira. Quinta-feira, nos dois primeiros horários. Vocês já estejam com o caderno em mãos, que aí eu vou fazendo as perguntinhas e vocês vão respondendo, e quem for participando vai ganhando um ponto, tá? Vamos lá, eu vou falar aqui de um outro assunto. Eu vou até encerrar aqui a gravação, porque aí nós vamos falar de um. Já encerrou essa primeira aula, nós vamos falar de um outro assunto. Mas antes eu vou fazer a chamada, tá? Respondam com presente. Quem responder presente, quem não responder, eu vou entender que você não está na aula. Adamilson Lustosa. Presente, meu amigo. Antônio Filho. Presente. Camila Moura. Camila Moura. Camila Moura está ausente. Oi, tô aqui. Tá, liga o microfone, gente. Respondam, por favor. Daurian Simplício. Presente. Francisca Ferreira. Pereira. Presente. Giovana Souza. Presente. Jefferson Souza. Presente. José Macedo. Presente, professor. Maria Carolina.
Presente. Marisa Dora. Presente. Matheus Oliveira. Presente, professor. Paulo Henrique Lima. Presente. Rafaela Santos. Presente. Ranieri Letícia. Presente. Renata Alves. Presente. Romualdo Souza. Romualdo, tu nunca arrumou esse telefone, Romualdo. Só aparece o microfone ligado, mas não aparece o áudio. Rosália Souza. Presença. Roseni Silva. Presente. Soliane Evelyn. Presente. Tainá Cibele. Presente. Vitória Cristina. Presente. Ótimo. Eu vou encerrar a gravação, mas não vou encerrar a aula. Interromper gravação.